Este é Sohei Kamiya, o improvável incendiário que está abalando o establishment político do Japão até o seu núcleo. Seu partido, Sanseito, nascido nas sombras dos bloqueios globais da Covid e da censura em massa, tornou-se um bastião de fúria, renovação de orgulho e de um nacionalismo feroz. Mas muitos no Ocidente têm pouca ou nenhuma ideia do que está impulsionando sua cruzada nacional pela renovação. E uma pergunta muito boa é: por que o estabelecimento ocidental recua em horror, malícia e desprezo? Sansato, o partido de participação política, bem, ele explodiu em 2020 durante os bloqueios da Covid-19 e a extrema censura associada a isso vindo das entranhas digitais do YouTube e outras plataformas de mídia social. Kamiya, por sua vez, era um ex-gerente de supermercado e agora se tornou um profeta populista, canalizando a raiva de muitos jovens que estão sendo esmagados pela estagnação econômica do Japão. Em 2022, o Sanseito conseguiu arrancar um único assento na Casa dos Conselheiros. E ontem, e isso seria em 2025, ontem eles chocaram o mundo ao conquistar 14 assentos na Câmara de 248 assentos, cavalgando uma onda gigantesca de desespero dos eleitores, pois a inflação, como em muitas partes do mundo, está disparando e o iene está desmoronando. O evangelho do Sanseito é um grito de guerra. Japão em primeiro lugar, pois eles prometem fechar as portas para a imigração transformadora em massa ao estilo ocidental, além de proibir estrangeiros de possuir terras no país e também ressuscitar os valores familiares tradicionais. Eles desprezam o casamento entre pessoas do mesmo sexo, bem como toda a agenda lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer plus, marcando-os como ataques ao sagrado patrimônio do Japão. O ex-líder Manabu Matsuda chamou as vacinas Covid de arma de assassinato globalista, enquanto Kamiya, ele é um crítico muito vocal do que ele chama de Estado profundo, puxando as cordas do Japão a partir de capitais estrangeiras. E claro, o partido não apenas pegou emprestado do manual de Trump quando se trata do slogan Japão em primeiro lugar, mas o próprio Kamiya, ele usa a emoção bruta, pintando o Japão como uma vítima de traição estrangeira. Sanseito está prosperando por causa do clima da nação. O Partido Liberal Democrático do Japão, um partido que governou o país quase ininterruptamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, está repleto de escândalos e deixou muitos eleitores furiosos em um país que geralmente é bastante apolítico. E agora, com os preços subindo por causa da inflação e os salários congelados, bem, Kamiya está culpando o que ele vê como a enorme entrada de imigrantes em seu país pelo aumento da criminalidade, bem como o que ele chama de decadência cultural. Não destrua o Japão ainda mais, ele troveja, mobilizando uma geração de jovens desiludidos que não veem futuro para si mesmos ou para o seu país. E esses são os esquecidos. Os jovens que foram esmagados por uma economia estagnada e foram tão traídos por sua elite corrupta quanto os jovens e as populações do Ocidente. E o Ocidente, por sua vez, assiste impotente, com raiva, bile e desprezo, horrorizado com a mensagem de Sanseito de proteger o Japão e não querer substituir sua população através de uma migração em massa, incessante e interminável, de lugares culturalmente muito diferentes, como é agora a norma em todas as nações ocidentais. A diatribe de Kamiya sobre o capital judeu em 2022, bem, provocou uma tempestade, não no Japão, claro, mas na mídia ocidental, pois o rotularam de antissemita, apesar dele ter esclarecido que não estava focado em todos os judeus, mas no que ele chama de finanças globais. A pressão de seu partido para limitar o número de residentes estrangeiros e limitar seu acesso à propriedade de terras de bem-estar, bem como priorizar os cidadãos japoneses sob sua plataforma Japão Primeiro, tem, claro, dos habituais ONGs e meios de comunicação ocidentais atraído forte condenação.
8 grupos de direitos humanos, incluindo a Rede de Solidariedade para Migrantes no Japão, criticaram a retórica de Sanseitu como discurso de ódio. Para a mídia ocidental, o Sanseitu é um eco do antiglobalismo e da antimigração em massa que está borbulhando dentro de suas próprias nações e o despertar de uma nação que se pensava ser principalmente apolítica os aterroriza. O sucesso do partido, na verdade, está ecoando ondas nacionalistas da Europa à América. Dado o clima no país no momento, deve-se notar que o Sansato não é mais um mero partido marginal. É um vulcão despertando um Monte Fuji, se preferir, alimentado pelo desespero econômico e pelo medo cultural, especialmente para aqueles que viram a destruição causada nas nações ocidentais, que abraçaram completamente o espiral de morte suicida do globalismo, bem como a migração demográfica e culturalmente transformadora em massa e implacável. E, dadas as circunstâncias particulares no Japão, o partido poderia, se as coisas não mudarem, o partido poderia remodelar todo o futuro do país. A visão de caminhar de um Japão forte e soberano, livre dos tentáculos das correntes estrangeiras, bem, está cativando uma nova e irritada geração de japoneses. E o alarme histérico do Ocidente sobre o sucesso eleitoral deles apenas destaca para muitos japoneses as correntes sob as quais o país tem vivido desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O que está claro é que a experiência da elite em desmantelar as nações desenvolvidas do mundo e substituí-las por sociedades híbridas instáveis não está indo bem em lugar nenhum onde está sendo tentada. O Sanseitou, obviamente, ao olhar para a decadência econômica, social e, em particular, cultural em suas nações pares, quer parar a deterioração antes que ela se instale, como fez com tanta devastação impressionante nas nações ocidentais. Este é o novo amanhecer do nacionalismo japonês. A ascensão do Sanseitou é um aviso. Em um mundo fragmentado, governado por elites totalmente divorciadas daqueles que pretendem governar, a indignação justa encontra uma voz. E o Japão está ouvindo. É isso, fim do vídeo. Obrigado por assistir. Se gostou, dê um joinha. Além disso, se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, deixe-os na seção de comentários abaixo. E com isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau por agora.